Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Aprenda Aqui Ciência. Eu sou o Sumburani e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso assunto programação pelo celular. E hoje nós vamos desenvolver um programa de jogo, é um jogo de tabuada. Ele vai consistir mais ou menos no seguinte: o programa ele vai nos perguntar 2 vezes 4, nós vamos digitar 8 e ele vai dizer certo. Mas se o programa perguntar, por exemplo, 3 vezes 10 e nós digitarmos 9, ele vai dizer que está errado porque a resposta correta é 30. Então, se você gostar desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Então, vamos aqui a clicar no nosso ID Web para podermos abrir o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu espero que o barulho não incomode muito porque aqui na Via John é assunto. Então, vamos clicar em For Experts, New Website e vamos dar um nome ao nosso projeto. Eu vou chamar de Jogo Tabuada. Você pode dar o nome que você quiser, né? Jogo Tabuada. E aqui o ID Web gerou aqui a minha marcação padrão do HTML. Eu vou apagar essa marcação padrão, né? Vou apagar. E após isso eu vou dar 2BR. E esses 2BRs eu apenas dou por causa da minha tela na hora de apresentar o resultado. Ele não é muito relevante, não. Então, em seguida eu vou dar aqui uma pequena instrução escrito jogo de tabuada, né? Só para o usuário saber do que se trata. Em seguida o que eu preciso? Eu preciso de algo mais ou menos como esse, né? 2 vezes 4. Preciso de um campo para aparecer o 2, do outro campo para aparecer o 4, né? Então o que eu vou fazer aqui é criar um parágrafo. E nesse parágrafo eu vou criar um input, que será um campo para poder apresentar, por exemplo, o número 2. Então, input, o tipo dele, ele vai ser number, né? Porque é um número, estamos a trabalhar com números. E o ID, o identificador dele vai ser N1, né? Que é o primeiro número, N1. E depois disso eu preciso desse sinal de igual aqui. Então, vou colocar o X no lugar do igual. E vou criar o outro campo para poder exibir este 4, por exemplo, né? Então o tipo dele também vai ser number, né? 4 é um número. E o ID, a identificação dele vai ser N2, é o segundo número que vai aparecer, N2. E nós precisamos agora de colocar um sinal de igual e fechar o nosso parágrafo, né? Fechei aqui o nosso parágrafo. Então, em seguida, o que eu preciso? Mas antes vou mostrar para vocês como é que está a ficar o nosso programa. Ele está mais ou menos dessa forma aqui. Mas o que eu vou fazer aqui é ir no CSS e vou colar o código CSS, né? A marcação CSS que eu já havia criado para essa aula. Porque o CSS é o que menos nos importa aqui. Nossa concentração é o JavaScript. Então eu vou colar aqui a marcação CSS, o meu estilo CSS, né? Queria dizer. E para vocês verem como é que está a ficar agora, ele ficou mais ou menos assim. Ele apenas tirou as bordas ali dos campos para apresentar os números e mais algumas coisas que ainda vou criar que o CSS já formatou. Então, vamos voltar aqui no nosso index. O que nós precisamos agora é de um campo para digitar a resposta, né? Onde nós vamos colocar a nossa resposta. O tipo dessa resposta, desse campo também vai ser number, né? Porque se a pergunta é numérica, a resposta também é numérica. E a identificação dele vai ser RESP, né? RESP de resposta. Só estou a colocar RESP para não ficar muito longo. RESP. E o que eu preciso agora, né? Mais nada, fecha, né? Podia colocar placeholder, mas nem é muito importante. Então, como é que ele está agora? É assim, aqui nós vamos digitar a nossa resposta. E, por último, precisamos do nosso botão para poder clicar e responder, né? Então, vamos criar aqui o nosso botão. O texto que vai aparecer no botão vai ser resposta ou responder, né? Responder. E vamos ver como é que ficou agora. Tá aí, já está tudo completo. Agora precisamos trabalhar com o JavaScript. Esse é o nosso principal objetivo nessa aula. Então vamos aqui no nosso JS. Temos nosso arquivo scripts.js que precisa ser linkado porque ainda não tem um link aqui. Então o que nós vamos fazer é criar o link para esse arquivo. Então script src, que é o local onde está armazenado o arquivo, está numa pasta chamada JS e dentro dessa pasta nós temos um arquivo chamado scripts.js. Em seguida nós precisamos fechar aqui a tag script. Nesse caso o script é uma tag aqui.
E o que nós precisamos fazer agora, vamos abrir o nosso arquivo JS, nosso script. Eu vou criar uma função. Essa função vai ser responsável por criar o estado inicial. O que é o estado inicial? Por exemplo, aquele número 2, né? O vezes, né? O vezes não porque é fixo, né? Mas o número 2 e o número 4. É os números que vão ser gerados aleatoriamente. É o estado inicial do programa. Então eu vou dar o nome de início, né? Início. Em seguida, o que eu preciso fazer é esse número 2 e esse número 4 é apenas um exemplo, mas na verdade o programa deve gerar números aleatórios. Então eu vou clicar aqui, vou criar uma variável chamada valor 1. Essa variável vai gerar um número aleatório para o primeiro campo. Então eu vou dar aqui math do JavaScript .floor. O floor é só para arredondar. E vou dar aqui math.random, que vai gerar o número aleatório. Em seguida, eu preciso multiplicar pelo limite que eu preciso. Então, por exemplo, vou colocar aqui 10. Nesse caso, significa que ele vai me dar valores aleatórios de 0 até 10. E vou fazer a mesma coisa para outra variável chamada valor 2, né? Que vai ser o segundo valor que vai aparecer nesse exemplo, por exemplo, 4. Então, eu vou dar math.floor de novo, só para poder arredondar. E dentro eu vou dar math.random para poder gerar o valor aleatório. E vou multiplicar pelo limite, né? Vou colocar 10 também, né? 10 é padrão, né? Vou colocar 10. E em seguida eu preciso atribuir esses dois valores para o meu campo N1 e N2. Porque quando eu rodar o programa, vocês vão ver que o N1 e N2 estão vazios. Olha, eles estão vazios. Então eu preciso colocar números aí. Então vou atribuir o valor da variável do valor 1 para N1 e valor 2 para N2. Então o que eu vou fazer aqui é, vou criar aqui variável N1, né? N1 ele vai valer o document .getElementById. Então ele vai pegar o ID N1, vai pegar o N1. Então document.getElementById N1. E esse N1 ele vai dar ponto value, ou seja, o valor dele vai ser exatamente o que está dentro da variável valor 1, né? E em seguida eu preciso fazer a mesma coisa com N2. Então var N2 ele vai valer document. Estou pegando do documento um conteúdo getElementById do ID N2. Preciso pegar agora o N2. E depois de pegar o N2, eu preciso dar ponto value para o valor dele ser igual ao valor 2, né, que é um valor randômico. Quando eu rodar, não vai acontecer nada, obviamente, porque eu preciso chamar essa função. Essa função precisa ser chamada logo ao carregar a página, porque é o estado inicial. Então eu vou dar aqui, por exemplo, onload, né? Ao carregar o programa, ele vai executar a função início, né? Vai executar início. Quando eu rodar aqui, nós vamos ver que ele gerou, por exemplo, 7 vezes 7. Se eu sair e rodar novamente, ele vai gerar, por exemplo, 7 vezes 3. Se eu sair e entrar novamente, ele vai gerar, por exemplo, 9 vezes 9. Enfim, são valores aleatórios. Então, o programa já está meio a funcionar, porque pelo menos já está a nos dar perguntas. Então, precisa agora funcionar, saber se a resposta que eu dei é correta ou não. Então, vamos voltar. E em seguida, nós precisamos de uma variável, por exemplo, chamada responder, né? Que vai ser a variável... variável não, desculpa. Estou a falar da função aqui, não variável. Então vamos criar uma função chamada responder, onde nós vamos clicar para poder o programa nos dizer se estamos certos ou errados ou algo do tipo. Então, vou criar aqui a nossa função responder, né? Responder. Posso colocar resp também, né? Mas vamos colocar responder. Então, responder. E em seguida o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso é o valor da variável N1 e N2. Acontece que eles estão na outra função, preciso chamar eles de novo. Só que a única diferença é que no início eu atribuí valores. Agora eu quero pegar o valor atribuído. Então eu vou fazer o seguinte, var N1 vai ser igual a document.getElementById do N1, né? Vou pegar o elemento N1, o valor que está dentro dele. Por isso vou dar aqui ponto value. Estou dando ponto value por quê? Porque aqui eu já atribuí. O value dele vai ser valor 1, né? Para caso do N1. E vou fazer a mesma coisa para o valor 2, que é o N2. Então vou dar aqui document
para pegar no documento, getElementById, pegar o elemento do ID N2. N2.value. Ponto value também por quê? Porque já atribui valor aqui em cima. Atribui ao N2 o valor 2. Né? Em seguida, o que eu preciso é criar uma variável resposta, que é a resposta que eu vou digitar naquele campo. Por exemplo, tenho este campo aqui para poder digitar a resposta, esse aqui. Então, eu preciso pegar esse número que eu vou digitar aí para poder verificar depois no nosso código. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar a minha variável, vou chamar de resposta, né? Pode ser resposta. Vai ser document.getElementById. O ID do nosso campo é resp, né? Não sei se vocês se lembram. Tá aqui, deixa eu ver, é resp, sim, é resp. Então vou dar aqui resp. GetElementById resp.value, vai pegar o valor dele, que nesse caso vai ser o valor que nós vamos digitar. E eu preciso criar a variável resultado, que é o resultado real da coisa. Então, resultado é que vai verificar se eu, né, respondi certo ou não. Então, variável resultado vai ser igual ao quê? Simplesmente N1 vezes N2, né? Porque esse é o objetivo, foi tabuada. Já está, né? Vou clicar aqui, né? Tá aqui, não sei, vou clicar em resp, não vai acontecer nada para responder porque precisamos chamar a função. Então, para só testar, eu vou dar aqui um alert, né? Alert na variável resultado. Então, quando nós clicarmos, ele vai dar um alert, vai exibir a variável resultado. E vamos aqui no nosso HTML e vamos chamar essa função, né? Precisamos chamar ele. Precisamos chamar ele aonde? Aqui no botão. Então, onClick vai chamar a função responder, né? Ao clicar naquele botão, vai chamar o responder. Pronto, responder já está chamado. Rodamos, gerou valores aleatórios, responder e digitou e nos exibiu 9. Por quê? 3 vezes 3 é 9, né? Mas precisamos verificar, não precisamos exibir o resultado. Queremos saber se nós demos a resposta correta ou não. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer uma verificação. Que verificação? If, se o nosso resultado, ou melhor, a nossa resposta que nós demos for igual ao nosso resultado, ou seja, o resultado real da operação, então o programa ele vai nos exibir um alert que diz certo, né? Vai dizer certo. E caso, né? Primeiro vamos testar, só para vocês verem. Por exemplo, 6 vezes 0, isso dá 0. Se eu colocar 0, ele vai dizer certo, né? E quando ele dá certo, por exemplo, deu certo. Quando eu clico OK, o que precisa acontecer é que esse 0 deve desaparecer daqui e a operação aqui deve mudar, né, de 6 vezes 0 para outra operação. Então precisamos fazer isso. Então vamos aqui no nosso estado inicial, que é responsável por isso. O que nós vamos fazer? Vamos dar document, vamos pegar document.getElementById. Queremos pegar o nosso campo resposta agora. Queremos pegar o nosso resp, né? Resp.value tem que ser igual a nulo, né? Para não ter nenhum número dentro dele. Nenhum número. E para isso dar efeito, precisamos de atualizar a nossa função início para voltar no estado inicial de novo, porque é a variável início, né? Então, o que nós vamos fazer é set timeout na nossa função início, né? Vamos pegar a nossa função início e vamos atualizar ele a cada 1 minuto, né? A cada 1 minuto não, vamos atualizar depois de 1 minuto após nós clicarmos na resposta. Então, vamos ver se já está a funcionar essa parte. 2 vezes 5, vamos colocar aqui, a resposta é 10. Vai dizer certo. E quando nós clicarmos, aqui sumiu e aqui atualizou para 3 vezes 4, que vai dar 12. É outra coisa, né? Está a funcionar o nosso programa normalmente. Agora precisamos verificar quando a resposta for errada. Porque, por exemplo, 2 vezes 0 é 0. Se eu colocar 5, o programa não vai fazer nada. Então, precisamos verificar isso. Então, vamos colocar aqui else if, caso contrário, né? Caso for outra coisa, né? Caso a nossa resposta for diferente da nossa variável resultado, que é o resultado real da operação, então ele vai fazer outra coisa. Ele vai exibir o quê? Vamos dar aqui um alert.
E no alert, o que vai acontecer? O programa ele vai escrever, por exemplo, errado, né? Errado, e vai dizer a resposta seria, e vamos concatenar com a nossa variável resultado, né? Resultado. Tá aí. E precisamos atualizar novamente, né? Set timeout, a nossa função início, para poder atualizar e dar outros valores randômicos. A nossa variável início, né? E vou atualizar ele depois de 1 segundo após eu clicar no responder. Então, 1 segundo são 1000 milliseconds. Então, vou rodar. 2 vezes 9 dá 18. Se eu colocar 4, ele vai dizer errado, a resposta correta é 18. Quando eu clicar OK, ele vai atualizar normalmente. O nosso programa está a funcionar. Só que o problema é que ele está atualizado toda hora. Olha, está 0, está 5, está 8 vezes 1, está 5 vezes 3. Enfim, ele está atualizado toda hora, a cada 1 minuto. Ele não está a esperar eu responder. Então, pessoal, se vocês querem saber como fazer para ele não atualizar a cada 1 segundo, no próximo vídeo nós vamos implementar outras coisas, como por exemplo, colocarmos aqui do lado uma lista, né? Uma opção para escolher que operação eu quero, se é vezes, se é multiplicar, se é adição, se é subtração ou se é adição. E ao mesmo tempo vamos implementar isso e vamos implementar também para que essa atualização ela não seja feita como está sendo feito agora. Então, pessoal, se você gostar do vídeo, se você gostar não, já acabou o vídeo. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e espere pelo próximo vídeo, porque vai ser muito bom, vai ser muito melhor do que nós fizemos hoje. Vai ser a continuação desse jogo de tabuada, vai ser a parte B para podermos resolver os outros problemas, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, pessoal, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.